O, o professor Rodrigo Lira, ele é docente da Universidade Federal de Pernambuco, atualmente, né? Ele fez pós-doutorado lá e ele é livre docente pela Unicamp, né, professor? Você fez a faculdade, foi aqui em Campinas, Rodrigo? Sou aluno de Unicamp, aluno de Ah, professor Planeta. Não, na faculdade não, perdão, só a residência e a pós-graduação. A faculdade foi da Federal de Pernambuco. então fez na Federal, veio para a Unicamp, fez até livre docente e voltou para Pernambuco, Foi, na né? verdade, eu fiz até o doutorado, e aí eu voltei para Pernambuco. Aí eu fiquei como professor substituto da Federal por alguns anos. Aí foi quando teve o concurso para docência na Unicamp. Aí foi quando eu voltei para a Unicamp e voltei como Ah, docente. Eu passei 4 anos lá, e foi nessa época que eu fiz a livre docência. E aí foi quando houve o outro concurso para a Federal de Pernambuco. Aí eu, com o coração muito apertado, eu voltei para assumir aqui. certo, Foi fácil, não. Mas era, a vida é assim, é cheio de voltas, né? verdade. Rodrigo, muito obrigada pelo seu aceite, viu? É, o Rodrigo vai falar desse tema pelo qual eu gosto muito, eu sou apaixonada pelas curvas de sobrevida, eu acho extremamente úteis, né? E que tem tido assim uma utilização crescente, né, na ciência, elas têm sido usadas cada vez mais. Então a palavra é com você, Rodrigo. Muito obrigada. Então, obrigado pelo convite, inicialmente. É um prazer estar aqui com vocês. A professora Rosália foi humildemente me convidou para poder falar. A gente já escreveu um editorial juntos, aprendi muito com as dicas que ela deu nesse editorial. Vou tentar ser o mais sintético possível, mas é um assunto, como todos os que vão ser abordados aqui na parte desse curso, que envolve estatística e um pouco de epidemiologia, que obviamente ultrapassa a capacidade do que a gente vai colocar aqui e ultrapassa muito a capacidade do apresentador, já que eu sou oftalmologista e mais cirurgião do que clínico hoje em dia, mas todos nós a gente tem que entender um pouquinho dessa parte para poder não falar muita besteira e também não engolir muita besteira. Bom, na aula de ontem, que foi Valores P e Enganoso Conceito de Significância Estatística, de professor Martinez, uma aula excelente por sinal, ele abordou vários conceitos importantes e são comuns a essa aula aqui, vale para as demais também. Ele falou do conceito geral da hipótese nula, quando você defende que quando você tem duas intervenções, essas intervenções são semelhantes, haveria então algo que faria de forma complementar e oposta a esse conceito, seria o conceito de hipótese alternativa, quando você diz que as duas intervenções elas não são semelhantes. Você tem um conceito interessante de erro tipo 1, quando você rejeita incorretamente essa hipótese nula, então você conclui que aquelas duas intenções são diferentes quando na verdade elas não são. E o erro tipo 2, quando você não rejeita incorretamente a hipótese nula, quando você deveria ter rejeitado ela. O outro ponto que ele tocou foi sobre o que é que seria o valor de P. Ele falou de vários conceitos, tá certo? E de quanto a gente tem que ter cuidado no uso desses conceitos, já que esse valor de P ele indica uma probabilidade, a probabilidade dessa hipótese nula ela ser verdadeira. Então, ela vai variar do nada ao 100%, quer dizer, de 0 a 1. Quando se usa o P, geralmente esse P conhecido de 0,05, ou em estudos mais rigorosos de 0,01, você apenas quer dizer que você não tem uma evidência grande contra a hipótese nula, que você vai ajeitar ela. Então, se você usa um P de 0,05, você está dizendo, olha, menor do que 0,05, você está dizendo, olha, tem menos do que 5% de chance de você pegar e rejeitar essa hipótese nula, tá certo? E você está tomando uma atitude incorreta. Mas de forma complementar, a gente tem um conceito que é mais elegante, que é o intervalo de confiança, onde você tem uma faixa de valores, tá certo? Dentro daquele valor que está sendo avaliado na população, e aquele teu valor tem que estar contido dentro daquela faixa, e a priori aquilo não deve interpretar a famosa barreira do 1, tá certo? Por exemplo, se a gente fala em intervalo de confiança, o mais utilizado é 95%, então você diz que dentro daquele
daqueles valores, tá certo? Em 95% dos casos, o teu valor encontrado, a tua média encontrada vai estar sendo citada, tá certo? E óbvio que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala de achados estatísticos, porque depende do tamanho da amostra, principalmente com amostras muito grandes, a gente pode ter um impacto estatístico, tá certo? Mas que não reflete no impacto clínico. Às vezes, se você trabalhar com amostras, obviamente não infinitamente grandes, mas amostras bem maiores do que o habitual, você vai ver uma diferençazinha que passa a ter um peso significativo, passa a ter um intervalo de confiança, mostrando que o valor estatisticamente ele é significativo para você pegar e rejeitar aquela hipótese nula, mas aquilo não muda a vida do paciente, então não muda a condição do ponto de vista de saúde pública. Na área de oftalmologia em retina, por exemplo, a gente tem um monte de antiangiogênicos ótimos, tá certo? E tem um antiangiogênico que não foi desenhado para ser utilizado dentro do olho, aí eu posso falar dele do bevacizumab e não vou falar dos outros porque são nomes comerciais, e a gente sabe que existe, os comerciais são um pouco melhores nos estudos do que o bevacizumab, tá certo? Do ponto de vista estatístico, mas do ponto de vista clínico, na verdade, ou se você pegar e pensar que se não tratasse com bevacizumab, o desempenho, a evolução do paciente seria horrorosa, então tratar com bevacizumab é excelente para o paciente, mesmo que estatisticamente seja inferior a uma das opções comerciais que a gente tem até hoje atualmente. E feita essa revisão do que foi colocado na aula de ontem, a gente volta para o tema de hoje e vai falar sobre o que é análise de sobrevida e um pouquinho o que difere da estatística dita como clássica. Bom, a análise de sobrevida, ela estuda o tempo até a ocorrência de um evento. Nessa figura aqui, que está bem feliz, você vê 6 pacientes e você tem um tempo de segmento e vê que esses 6 pacientes, eles ocorre algum evento, alguma observação que pode ser, por exemplo, a morte do paciente dentro daquele tempo de segmento. Nessa análise de sobrevida, então, ela vai estar estudando o risco da ocorrência do evento por unidade de tempo. Então, você tem aqui uma função, tá certo, no eixo Y e o tempo no eixo X, e você vê dois produtos que estão sendo avaliados, no caso, duas embalagens, e vai ver a falha da embalagem ao longo do tempo. E aí entra um outro conceito, que é o tempo de sobrevida. O tempo de sobrevida seria, então, consequentemente, aqueles dados, voltando para aquele primeiro gráfico, que mensura justamente o segmento a partir de um ponto inicial até a ocorrência do evento. Lembrando, o ponto inicial não precisa ser de todos os pacientes serem incluídos ao mesmo tempo, tá certo? O paciente, obviamente, a gente tem um tempo de inclusão para poder colocar um paciente no estudo, tá certo? Mas a partir do momento que o paciente entrou naquele estudo, aquele tempo de inclusão passa a ser o tempo zero. Eu vou interromper só um pouquinho aqui para pedir a ajuda de Evelyn. Evelyn, que eu uso mais o Google Meet, não o Zoom. Como é que eu faço para no Zoom a gente tirar essas telas laterais que aparecem os demais participantes? Porque eu estou com quase metade da minha tela sem eu visualizar ela. Ah, doutor, fazer uma modificação no slide durante a apresentação? Não no É slide, é isso? porque quando eu projeto, eu vejo vocês e vejo a tela, entendeu? E de repente eu estava querendo não ver vocês para poder ver a tela inteira. Ah, tá. Eu não sei como é que faz isso à distância, não. Deixa Eu eu ver. só, então, não, tudo bem, deixa eu só descobrir aqui um segundinho só, viu? Desculpe ter interrompido a apresentação. Imagina, tem como ocultar os participantes? Talvez clicando onde a gente está aparecendo, vai ter um modo de visualização. Aí tem Segundinho só, padrão, viu? lado a lado, tem uns tamanhos de quadradinhos e retângulos, de repente deixando no menorzinho. Vou só tentar localizar aqui. Porque eu já deixei você em destaque. As pessoas não estão mais vendo os outros, só estão vendo você. Agora, não sei como Segundinho ser. só, viu?
Essa Evelyn é danada. Ela entra no meu computador, ainda bem que eu deixei todos os bancos de imposto de renda fechado, viu? Eu não estou conseguindo minimizar a visualização, desculpa. Não, tranquilo. Deixa eu sair aqui, Evelyn, que eu acho que eu consigo direto no sistema. Segundinho só, viu? Então, só. A doutora Bárbara falou para tentar clicar 2 vezes na tela. Então, isso funciona muito bem quando a gente está assistindo os outros. Vou só ver aqui mais uma vez. Não, mas para mim não vai atrapalhar, não. Se de repente eu passar alguma coisa aqui, eu destaco para vocês e tiro da apresentação geral, tá certo? Tá Você bom. não Vamos quer continuar aqui. Desculpa a parar interrupção aqui. de. Ô, Rodrigo, você não quer parar Sim, de compartilhar? Você parou de compartilhar para ver se você vê? Para de compartilhar para ver se aparece alguma opção. certo. Mas tudo bem, não vai atrapalhar, não. Isso aí foi preciosismo. Vou voltar para cá e a gente vai continuar, tá certo? Vocês estão visualizando agora de novo? Voltamos para aquela tela de tempo de sobrevida. Sim, estamos visualizando. Muito bem, então vamos lá. Então a gente estava falando sobre o tempo de sobrevida, tá certo? E justamente voltando para aquela primeira tela, seriam aqueles dados que mensuram o segmento. Como a gente está vendo aqui, cada paciente vai ter seu tempo de sobrevida específico. Então, nesse tempo de sobrevida, com o tempo de sobrevida, a gente consegue então determinar a probabilidade de sobrevivência de cada indivíduo ao longo do tempo. E aí, óbvio, a gente pode pegar e fazer isso de forma gráfica, tá certo? Como está colocado aqui nesse trabalho bem clássico, tá certo? Ou pode fazer isso através de tabelas. Tempo de sobrevida na prática ele serviria para quê? Por exemplo, nas ciências sociais, você pode estudar o tempo entre a libertação de um preso e a recorrência da criminalidade. Na parte de ciência social também a gente pode estudar o tempo entre o casamento e o divórcio, os diversos fatores que levam a isso. Na engenharia a gente pode avaliar o tempo até a falha do equipamento, tá certo? Por exemplo, o quanto o motor elétrico vai durar, tá certo? E aí comparar com motores a combustão. Na parte de finanças, os bancos eles usam isso bastante, porque eles, dentro do perfil do cliente, ele consegue pegar e saber até a partir de quanto tempo de financiamento esse cliente vai começar a aumentar a inadimplência na hora que vai fornecer um empréstimo. E na área de saúde, a gente tem um emprego bem vasto, porque, por exemplo, se você tem uma intervenção, você pode ver o quanto aquela intervenção pode retardar a morte do paciente, daí vem o nome tempo de sobrevida, e lembrando, tempo de sobrevida, tempo de sobrevivência são sinônimos, tá certo? Pode ser até a cura de uma doença, por exemplo, aqui um paciente com Mactel, você quer saber o quanto intervenção, quanto tempo depois de uma intervenção você consegue corrigir aquela Mactel. Em caso de doença que possa ter recidiva, você pode avaliar o tempo até a recidiva depois de uma intervenção. Em relação ao uso de medicamentos, por exemplo, medicamentos intravítreos, saber quanto tempo depois que você injeta esteroide, você vai ter catarata e quanto tempo depois de uma cirurgia de transplante de córnea, pós-perfuração, você vai ter uma falência. O ponto crucial, então, é que quando você faz análise de sobrevida, você não está avaliando simplesmente o desfecho, ter ou não ter. Você avalia se vai ter o desfecho e quando vai ter o desfecho, tá certo? Qual que seria, então, os objetivos na análise de sobrevida? Um seria estimar a função de sobrevida, o outro seria comparar a função daquela sobrevida entre grupos, tá certo? Que pode ser sobrevida ou risco.
E outra seria avaliar a influência de outras variáveis que não o desfecho primário, tá certo, no tempo de sobrevida de cada um desses grupos. Então, por que que a gente vai usar a análise de sobrevida? Olha, isso aqui é uma análise bem simples. Se você, de repente, você observou 50 pacientes e você tem esses dados dele. Olha, em 4 anos de acompanhamento, tivemos 32 óbitos, tá certo? Essas 32 pessoas faleceram por algum motivo. Então, numa análise normal, você pega e diz, olha, a mortalidade do paciente, então, é 0,64 em 4 anos, que dá 0,16 paciente, a mortalidade de 0,16 por ano. Só que essa taxa de mortalidade ou sobrevida, depende do que você está avaliando, ela nem sempre vai ser homogênea. Às vezes, você pode ter uma mortalidade muito maior no começo do que no final do acompanhamento. Então, não seria, você não teria aquela taxa de 0,16 ao longo do ano. Essa taxa iria variar ao longo do tempo. E, de repente, a gente pode aí incluir intervenções que vão alterar essa taxa, tá certo? Então, se você está acompanhando o paciente por muito tempo, você sabe que vários desses pacientes eles se perdem. Eles vão abandonar o estudo simplesmente, estudos longos de anos, ou então você perde o contato do paciente porque ele muda o telefone e de repente não informou, ou então eventualmente o estudo tem um determinado tempo de acompanhamento pela verba ou pela própria característica da doença, só que aquele evento que você estava observando só vai acontecer anos depois, por exemplo, no estudo de João Paulo, que acompanha recidiva de toxoplasmose ao longo dos anos, tem pacientes que só vão ter, o estudo está com 11 anos de acompanhamento de repente, o último relato que foi feito foi com 6 anos, e naquele momento a gente não tinha os dados após 6 anos e tiveram pacientes depois de 6 anos que tiveram o evento que era a recidiva da toxoplasmose, mas fugia do hiato temporal projetado inicialmente para o estudo. Na análise clássica, quando você perde esses pacientes, você simplesmente os exclui. Óbvio que você tem técnicas para poder pegar e fazer análise por protocolo, análise por intenção de tratamento. Mas na análise de sobrevida, não. Você tem como incluir todos esses pacientes que foram perdidos através de uma técnica, tá certo, chamada censuramento, e de censo no sentido de contagem, não de censo de sentido de proibição. E a gente chama, então, que houve censuras nesse caso, tá certo? Uma censura no sentido um pouco diferente do que é utilizado geralmente. O que é que seria a censura, então? A censura, quando você diz, olha, houve censura nesse estudo, nessa análise sobre vida, você diz, olha, teve algum intervalo de tempo, tá certo, de algum paciente que, por vários motivos, a gente não pôde medir de forma tão precisa como nos demais. Isso interferiu, obviamente, na contagem dele para o estudo. Então, a censura ela é determinada justamente por observações incompletas ou parciais. Aqui nesse gráfico, a gente vê que você tinha um tempo do estudo, tá certo? E essas bolinhas pretas é onde houveram os eventos, a morte, o infarto, o AVC. A bolinha branca significa que o estudo terminou e aquele paciente foi censurado. Quer dizer, é um paciente que você não sabe se teve ou não teve evento. Não teve dentro do tempo do estudo, mas pode ter tido depois do estudo, tá certo? Então, o tempo de falha, o desfecho do paciente, ele é diferente do que do tempo de observação. Nesse caso aqui, diferente a mais. E aí a gente não contou. É feita aquela recidiva de toxoplasmose que ocorreu depois de 6 anos de observação. Então, você leva em conta, na análise de sobrevida, o participante, mesmo quando ele desistiu do estudo, mesmo quando você perdeu o contato telefônico dele, mesmo quando o paciente, de repente, você está acompanhando o paciente até ele morrer por uma determinada causa, mas de repente ele morreu por uma causa diferente, entendeu? Mas mesmo assim, você leva esse dado em conta, tá certo? Ou então, obviamente, quando o estudo terminou, já que o recurso de acompanhamento do paciente ele é finito. E em algumas situações, a gente que são raras, na parte prática médica, a gente pode inclusive censurar dados que ocorreram antes do início oficial do estudo.
Você graficamente tem como determinar essas censuras, tá certo? O símbolo que a gente mais utiliza são cruzes. Você está vendo cruzes aqui nesse gráfico, tá certo? Aqui em destaque. Você, quando faz uma tabela, você geralmente usa um resultado binário, e 1 seria para evento e 0 seria não a falta de evento, e sim para dados censurados. Aqui seria uma tabela, um gráfico, desculpe, onde você teria todos os pacientes acompanhados até o evento. Aqui não há censura. Só que a gente tem mais de um tipo de censura. E aqui a gente vai falar dos 4 tipos clássicos de censura. Um dos mais comuns é a censura direita. A censura direita é quando você tem um período de observação do estudo, como eu tinha citado antes, a gente estava falando justamente sobre a censura direita, e o estudo terminou, e quando o estudo terminou, você não sabe se o paciente, depois que terminou o estudo, se ele teve o evento, tá certo? E se teve o evento, quando foi esse evento. Mas a gente tem como considerar esse paciente, tá certo? Um tipo de censura que a gente utiliza pouquíssimo seria a censura esquerda, quando antes mesmo do início do estudo ocorre algum fato relevante que vai influenciar nesse estudo, tá certo? De repente, esse paciente, a gente quando trabalha com grandes populações, a gente dentro dos critérios de inclusão, e às vezes não são tão rigorosos, tá certo? A gente inclui um paciente que tem um fator que vai interferir diretamente naquele evento e vai atrapalhar um pouquinho, às vezes até na proporcionalidade daquele grupo de pacientes em relação ao outro. Ou então, de repente, quando o paciente ele tem um desfecho não fatal, em que o paciente, inclusive, já teve antes do estudo e que, de repente, volta a ter depois do estudo. Isso não é considerado como um desfecho recorrente, mas certamente influencia o resultado desse paciente em relação aos demais. Por exemplo, o paciente, se a gente está acompanhando uma determinada intervenção, onde o desfecho seria a ocorrência de um AVC, ou então a ocorrência de um infarto, ou então a ocorrência de um edema macular diabético, idealmente de repente, todos os pacientes não deveriam ter tido AVC, infarto ou edema macular antes de iniciar o estudo, mas de repente um dos pacientes já pode ter tido esse evento, tá certo? E isso aí pode ter fugido do conhecimento do grupo de pesquisa, e uma vez que a gente descobre isso a posteriori, a gente censura esse dado. E censurar, lembrando, não é omitir o dado, é levar ele em conta, só que com uma análise diferenciada em relação aos demais pacientes. Existe um tipo de censura chamada censura intervalar, que também não é tão comum, mas que a gente deve levar em conta, onde um paciente ele está sendo acompanhado, só que de repente ele perde durante uma fase do follow-up o segmento, e ele depois volta a ser acompanhado, e quando ele volta a ser acompanhado, a gente descobre que de repente esse paciente já apresentou o evento naquela fase que a gente não estava acompanhando esse paciente. E o mais comum, talvez, seja essa censura aleatória, que é quando, durante o período do acompanhamento, você retira esse paciente, tá certo, do follow-up, por um daqueles múltiplos motivos que a gente colocou lá, como, por exemplo, o paciente ter mudado de cidade, ou então, de repente, a gente simplesmente perdeu o contato com ele, ou então o paciente morreu, quando a gente está falando, paciente de desfechos fatais, de uma causa diferente da causa que está sendo pesquisada. Qual que seria as vantagens, então, da análise sobrevida? Ele leva em conta, como eu já falei de forma recorrente aqui, não só a ocorrência do evento, tá certo? E o tempo do evento, como os dados que são censurados, tá certo? E aí a gente pode avaliar o ritmo que esses eventos vão ocorrer em cada um dos grupos. Isso permite com que a gente compare os grupos não só na sua incidência de eventos, como no em que tempo esses eventos acontecem. Como é que é feita a análise dos dados? Eu vou falar da parte mais clássica, tá certo? Lembrando, existem vários subtipos de análise de recorrência que a gente não vai abordar aqui. A gente tem 3 variáveis básicas, tá certo? Um é o intervalo de tempo, o outro é o status ao final desse intervalo de tempo, quer dizer, se houve evento, se não houve evento, se o paciente está censurado, tá certo? E, obviamente, grupo, quando a gente tem mais de um grupo.
O modelo estatístico da sobrevida, ele usa 3 pontos básicos. Um é probabilidade de sobrevida, taxa de incidência momentânea, chamada hazard, e taxa de incidência cumulativa. A probabilidade de sobrevida é justamente a probabilidade de que ocorra um evento dentro do intervalo de tempo. A taxa de incidência, chamado hazard, é a taxa de ocorrência de um evento dentro de um intervalo de tempo, mas condicionada ao fato de que esse evento não ocorreu antes desse intervalo de tempo. Essa taxa de incidência, ela pode ser feita em qualquer momento do gráfico. Então, na verdade, ela é sempre determinada para a incidência são casos novos, eventos novos, então ela é sempre determinada para pacientes em algum momento do gráfico que ainda não tinham sofrido aquele evento, tá certo? E que vieram sofrer aquele evento naquele momento. Já a taxa de incidência cumulativa, ela, ela seria, na verdade, a taxa de ocorrência dentro do todo intervalo de tempo t. Ela é muito semelhante ao risco da estatística clássica. A gente utiliza, então, o método de Kaplan-Meier, tá certo? Que é um método não paramétrico para poder estimar a função de sobrevivência, e a gente consegue comparar os grupos, tanto nele como na derivação mais sofisticada dele, que a gente vai falar a seguir, tá certo? Que avalia covariáveis, e ele é não paramétrico, que basicamente, quando você trabalha com dois grupos, você simplesmente, naquele momento e em vários momentos subsequentes, você tá comparando os dois grupos no fato de ocorreu ou não ocorreu num grupo, ocorreu ou não ocorreu no outro, tá certo? Fazendo, boa parte das vezes, algo semelhante ao que a gente faz, tipo no Q² ou no Fisher. Então, você vai comparar o comportamento dessa função de sobrevivência para cada um dos grupos, tá certo? E a representação gráfica é o que a gente chama de curva de sobrevivência, e essa curva de sobrevivência, ela funciona como uma escala, porque, na verdade, você divide o tempo em vários períodos, e o período de divisão desse tempo pode ser justamente a própria ocorrência do evento, e, obviamente, toda vez que ocorre o evento, vai diminuir a chance de sobrevivência daquele grupo residual, tá certo? Ou então você pode pegar e simplesmente estabelecer de forma menos comum o acompanhamento de acordo com o tempo de segmentos de tempo fixo, tá certo? Eu vou mostrar um exemplo para vocês mais à frente. Você, então, como eu disse, divide esse intervalo, o segmento em intervalos, os limites geralmente correspondem aos eventos, ou então a tempos específicos, e você, em cada faixa desse, você vai estimar a probabilidade daqueles participantes que chegaram em cada pedaçozinho de um intervalo desse, tá certo? Vão ter que desenvolver do começo ao final do intervalo justamente o evento que está sendo observado. Um exemplo prático agora, né, tá certo, de como calcular a sobrevida em cada intervalo. A gente vai usar a função de sobrevida estimada pelo método de Kaplan-Meier. Aqui você tem uma tabela. Nessa tabela a gente está vendo um intervalo, aqui como exemplo, um intervalo, por exemplo, de 0 a 18 meses, onde a gente tinha 10 indivíduos. Desses 10 indivíduos, houve um evento. Houveram 2 indivíduos que foram censurados, censuras aleatórias, tá certo? Não precisa saber o motivo da censura, como estou dizendo, pode ser simplesmente perda de segmento, o paciente ter mudado de cidade ou qualquer coisa assim. Então, na verdade, você não tem efetivamente 10 pacientes expostos ao risco. Na verdade, a gente vai ter um número menor. Se fizesse as contas aqui, tá certo? Dizer, peraí, você tem 10 pacientes e você perdeu 2. Então, o número de pacientes expostos ao risco devia ser 8. É o seguinte, nessa tabela, geralmente a gente considera as censuras como meio paciente. Então, por isso que, em vez de 8 aqui, a gente tem 9. Então, a probabilidade desse evento acontecer seria o número de eventos sobre o número de pacientes efetivamente expostos ao risco, tá certo? Os 9 residuais, tá certo? E a gente descontando um ainda por esses 2 que eram os representantes da censura. Então, a probabilidade de evento seria 1 em 9, a probabilidade de sobrevida complementar seria 0,89, tá certo? A sobrevida cumulativa seria 0,89 por ser o primeiro trecho. Quando você passa para o segundo intervalo de acompanhamento, por exemplo, de 19 a 25 meses,
você teria um número de indivíduos expostos ao risco menor. Por quê? Dos 10 iniciais, um tinha sofrido o evento, saiu do estudo, e 2 saíram por censura. Então, passa a ter 7 indivíduos só expostos ao risco. Nesse caso, houve um evento nesse intervalo e houve uma censura, tá certo? O número de pacientes efetivamente expostos ao risco seria quanto? Inicialmente, a gente poderia pensar que é 5, mas na verdade, desculpa, seriam 6. Mas, na verdade, já não seriam 6, seriam 6,5, porque conta metade dos censurados. A probabilidade de evento é 1 em 6,5, a probabilidade de sobrevida complementar 5,5, 6,5, e que dá essa probabilidade de 0,85. E a gente, para saber a probabilidade cumulativa, a gente vai multiplicar esse número sobre a probabilidade dos que sobreviveram anteriormente, tá certo? Aquele 0,89, e aí a gente vai encontrar uma nova probabilidade cumulativa. E por aí vai, e aí a gente vai montando essa tabela. Claro que essas contas a gente não precisa fazer, porque o programa mesmo, obviamente, faz, tá certo? É só uma demonstração. Como é que a gente vai comparar, então, esses diferentes grupos? Já que a gente está trabalhando aí com mais de um grupo, eu estava mostrando um grupo só. A gente usa essas 3 medidas básicas, tá certo? O hazard ratio, o test log rank e a sobrevida mediana. A hazard, como a gente tinha colocado antes, é aquela probabilidade de um participante que não teve evento até o momento que ele está sendo avaliado, tá certo? Naquele segmento, ele ter aquele evento, tá certo? O hazard ratio, então, é justamente quando a gente pega e compara essa probabilidade, que é uma probabilidade instantânea, e você pode pode calcular um hazard ratio para cada ponto do gráfico, tá certo? E comparando um grupo com o outro. A gente tem que ter cuidado só, porque quando a gente avalia um gráfico como esse aqui, às vezes aparece um hazard ratio de 0,42, e na verdade isso aqui é um falso hazard ratio, isso é a informação menos importante daqui, porque o conceito de hazard ratio é justamente você comparar incidências instantâneas. Então você pode e deve calcular hazard ratio em pontos-chave no gráfico, tá certo? Mas quando aparece um só, na verdade ele está colocando como se fosse um hazard ratio médio. Então isso aqui na verdade é bem próximo do que a gente usa na estatística clássica de risco relativo. Então, lembrando, o hazard ratio que aparece na tua calculadora geral, no SPSS, no R onde for, quando você coloca ele, você está usando o hazard ratio, mas está usando ele de forma conceitualmente não precisa, tá certo? Mas mesmo utilizando esse conceito impreciso que está nesse gráfico aqui, só para destacar o que ele significaria, ele está dizendo que isso aqui é em relação a essa medicação, que é uma medicação que foi utilizada para pacientes de tratamento de câncer renal, tá certo? Ele usar essa medicação em relação a essa outra interferon, ele teria um efeito protetor, tá certo? Já que é menor do que 1. Ele mostra que 58, teria uma chance 58% maior de sobreviver do que se utilizando interferon. 58 porque é o complementar de 42. Então, reforçando, o hazard ratio, ele é uma medida de efeito instantâneo, tá certo? E pode variar ao longo do tempo. Vou mostrar um exemplo prático sobre isso aqui. Já o teste log-rank é um teste de hipótese, como esses diversos testes estatísticos que existem, que é justamente para poder pegar e comparar essas duas curvas. E ela vai gerar tanto o controverso P, que foi falado ontem na aula de ontem, como o intervalo de confiança. E você pode analisar sobre esses dois aspectos, tá certo? Só que esse teste log-rank, ele não é um teste que serve para comparar qualquer tipo de curva. Na verdade, existem vários testes, porque se você for olhar a curva é diferente do começo, do meio e do fim, tá certo? E então, de repente, você leva em consideração, se a maior parte dos pacientes eles estão no começo e no meio, esse trecho. E o teste log-rank, ele prioriza justamente o início e o meio da curva. O final da curva, isso é uma limitação da análise de sobrevida, ele já tem uma série de imperfeições, porque você tem no final um número de participantes bem reduzido em relação àquela primeira metade. Existem outros testes, como eu falei, tá certo? Esses são do SPSS, que é o de Bresson, que avalia mais ainda os pacientes que estão no início da curva. Isso é importante quando você tem a maior parte dos eventos no começo do acompanhamento. Esse teste Taron, que é legal para você avaliar o final da curva, quando você tem, ao contrário, a maior parte dos eventos no final do acompanhamento.
Um outro parâmetro que a gente utiliza é a sobrevida mediana, e é uma forma de você comparar as curvas de sobrevivência. Por exemplo, naquele mesmo estudo, você tem que os pacientes que usaram o sunitinib têm uma sobrevida de 11 meses, enquanto que usaram interferon têm uma sobrevida de 5 meses. Você vê que isso aí é um dado estatístico e que tem uma significância clínica muito importante, tá certo? Reforçando aquilo que a estatística, ela só deve ser valorizada você correlacionando com dados clínicos. Às vezes, se você simplesmente comparar a sobrevida mediana, é até mais fácil e mais didático do que você pegar e você gerar a estatística que foi citada antes. E a sobrevida mediana, olhando para essa função, ela coincide justamente com o 0,5, que é onde metade dos pacientes morreram, e você olhando para o gráfico, você consegue enxergar esse número que foi colocado aqui de 11 meses e 5 meses. Como é que é feita, então, a análise de covariáveis? A gente sabe que além de você comparar o desfecho e como esse desfecho vai acontecer num grupo e no outro, e como vai acontecer ao longo do grupo, a gente sabe que existem várias covariáveis que podem influenciar nesse desfecho, como, por exemplo, a idade. O ideal, é claro, é sempre a gente estar trabalhando com grupos bem homogêneos do ponto de vista de idade, na amostra, tá certo? Mas a gente sabe que às vezes é difícil a gente conseguir na hora que vai se aleatorizar, tá certo? Estratificar a ponto de os grupos serem totalmente homogêneos, e por isso que a gente precisa fazer regressão na análise clássica, e existe também para análise de sobrevivência e sobrevida, que a que é mais comum é essa regressão de Cox, tá certo? Então, nessa regressão de Cox, você justamente vai avaliar os efeitos das covariáveis, tá certo? Sobre um modelo de regressão específico. Aqui um exemplo, a gente está vendo dois grupos, tá certo? Que vão ser comparados, o número de dias que ele está sendo acompanhado, o desfecho, tá certo? A idade dos grupos, se teve evento ou não. Só que quando a gente foi ver a média, ou mediana, dependendo da normalidade da distribuição da idade desses pacientes, a gente viu que um dos grupos, os pacientes eram mais jovens do que no outro grupo. Então, a gente aqui vai fazer uma análise não só para poder, utilizando a regressão de corpos, comparar se de repente uma intervenção é mais efetiva do que a outra para prevenir esse desfecho morte, tá certo? Como a gente também vai pegar e ver o quanto essa idade pode estar interferindo no desfecho em cada um dos grupos, tá certo? Então a gente vê aqui dois grupos que parecem ter sobrevidas bem diferentes, tá certo? Mas um estudo que tem uma falha, que tem uma amostra relativamente pequena, e na hora que a gente faz essa regressão de Cox, o que acontece? A gente avalia aqui, o que importa para a gente aqui é o exponencial beta e o valor P, a gente vê que, olha, o valor P, apesar de ser próximo do que a gente considera como significativo, tá certo? Ele não passa aquela barreira clássica de 5%, e no intervalo de confiança a gente vê aqui que ultrapassa o 1, mostrando que a rigor estatisticamente aquilo seria importante, embora quando a gente vê a questão de chance, a gente vê que um dos grupos tem muito menos chance de morrer do que no outro grupo. Se a gente aumentasse o tamanho da amostra, certamente tanto intervalo de confiança passaria a ser importante, o ponto estatístico, como o valor P ele ultrapassaria para baixo aquela barreira do 0,05. Mas nessa mesma análise a gente viu que o fator idade ele é importante, isso tanto para um grupo como para o outro. Por exemplo, cada ano que o paciente tem a mais de idade, tem 24, quase 25% de chance a mais de falecer, independente de que grupo é. Quer dizer, para isso, pelo menos, o estudo serviu. Tem um exemplo agora criado de análise sobre vida, tá certo? Vamos pensar numa hipótese, um estudo que não existe, obviamente, que foi elaborado um implante de intravítrea de luteína que dura anos, tá certo? Para uma degeneração macular relacionada à idade na forma seca. Então, você tinha dois grupos, grupo um e grupo 2, tá certo? Que usaram dois tipos de implantes diferentes de luteína. Lembrando, esse produto não existe, não. A idade desses grupos, tá certo, mostrou que eram grupos bem equilibrados, tá certo, a média e a mediana da idade, tá certo, isso é estatística clássica. A gente utilizou duas formas de desfecho, tá certo? E essas formas de desfecho servem para poder pegar e mostrar como a abordagem pode ser um pouco diferente, utilizando
mesmo intervenções. Nesse primeiro desfecho, a gente utilizou a absorção completa do implante percebido pelo paciente. Então, você injetou um implante lá, o paciente está com aquele implante dentro do olho e o paciente visualiza aquele implante como se fosse uma mosca volante. Na hora que o paciente deixar de visualizar, ele vai perceber isso de imediato, tá certo? E vai relatar para o grupo que está estudando e acompanhando eles, tá certo? E, óbvio, aí eles vão confirmar se realmente desapareceu. E aí a gente geraria na estatística clássica, um acompanhamento, uma média de acompanhamento do paciente de 1.041 dias num grupo, tá certo? Isso, e 793 dias o padrão, e no outro 467, tá certo? Dias. Então, um grupo, aquele implante dura bem mais do que o outro, tá certo? Pressupondo que a distribuição era não normal, a mediana seria de 889 e 324, tá certo? Com os respectivos intervalos interquartis. Mas se a gente pegar esse mesmo estudo e, no lugar de utilizar esse desfecho, a gente utilizar um outro desfecho alternativo, onde você estivesse avaliando, não deixando o paciente autoavaliar a percepção ou não daquele implante, que seria o ideal, e sim essa avaliação sendo feita só pelo médico, e é um implante que dura muitos anos, está certo? Um estudo de 6 anos, esses médicos iam examinar esses pacientes todo ano e ia detectar se o paciente tinha ou não. O que acontece? Boa parte das vezes, quando o médico fosse examinar o paciente no segundo ano, e no primeiro ano, por exemplo, aquele implante já foi absorvido, aí o médico diz, olha, foi absorvido no primeiro ano, mas não sabe em que ponto do primeiro ano foi. Isso reflete nos dados, que os dados ficam bem mais grosseiros comparando com o que estavam lá, tá certo? Essa que é a tabela que a gente utilizou, que é uma tabela com poucos dados, a gente botou aqui, além dos grupos, botou a idade para poder comparar os grupos, tá certo? Na análise de, de fatores que possam influenciar, o número de dias onde o paciente relatou, o momento que o paciente relatou o desaparecimento do implante, tá certo? Um seria o desaparecimento do implante, o zero aqui significa a censura, que aqui cada um dos grupos tinha 5 censuras, tá certo? 4 aleatórias e uma direita. A direita significa que terminou o acompanhamento e o paciente ele ainda não relatou isso. As aleatórias significa que o paciente, por exemplo, deixou do estudo ao longo do estudo, já que era um estudo que levava muito anos, tá certo? Vários anos. E quando a gente faz a Kaplan-Meier, tá certo? A gente consegue visualizar aqui, nesse desfecho citado pelo paciente, um gráfico bem detalhado com múltiplos degraus, tá certo? Lembrando, cada degrau desse aqui é um desfecho, tá certo? Quer dizer, um momento que um dos pacientes, toda vez que um paciente ele pega e percebe, aquilo vale como ponto de anotação, e aí já muda o parâmetro e passa a contar, passa a contar a função num degrau inferior, e quer dizer, você passa, cada vez que tem um evento, você tira aquele paciente, você tem menos pacientes em risco de ocorrer esse evento. Aqui a gente vê algumas cruzinhas aqui, lembrando essas cruzes é como a gente determina que tem ou não a censura. Aqui nessa tabela a gente vê que vai diminuindo o número de pacientes ao longo do tempo. Você vê que no final do estudo isso fica bem menos preciso, é por isso que a gente geralmente não valoriza tanto os dados do final do estudo, tá certo? A gente consegue ver a sobrevivência cumulativa, consegue ver a mediana de sobrevivência. Se a gente simplesmente traçar uma reta aqui, tá certo? E aí, nesse estudo, como eu disse, você tinha 5 censuras, você tem uma mediana, tá certo? Diferente do que tinha colocado na estatística clássica, tá certo? E bem mais precisa, de 1.195 dias num grupo e 395 do outro. Você tem aquele teste de log-rank para poder comparar essas duas curvas. O log-rank é muito adequado para esse tipo de gráfico aqui, mas ó, você pode calcular o de Breslow se quiser avaliar mais essa parte aqui, ou o Taron Wade para o final, tá certo? Os riscos aqui a gente pressupõe que eram proporcionais, tem como a gente pegar e calcular isso também, tem a técnica estatística para isso. Já utilizando aquele outro desfecho, onde você usa segmentos e avaliações periódicas mais espaçadas, onde o médico é que vai dar o diagnóstico, então leva em consideração a opinião do paciente, a gente vê que aquela escada, ela passa, apesar de ser uma escada semelhante, é uma escada com muito menos detalhes, tá certo? E a estatística também é calculada, não mudou, porque a gente, de forma proposital, coloquei para poder pegar e manter a importância estatística nos dois, para a gente ver que fica muito melhor assim do que assim. Então, o ideal
esse aqui é o motivo de ter colocado esse exemplo, é a gente sempre, se vai fazer um acompanhamento do paciente a longo prazo, a gente realmente ter períodos de observação o mais curtos possíveis para poder pegar e a gente ter bem mais detalhe dessa, desse gráfico, que se pode influenciar na análise, depende do teu tamanho da amostra, tá certo? Quando a gente vai lançar mão da regressão de Cox para poder ver se existe outras variáveis que podem influenciar, e aí lancei mão do próprio exemplo idade, tá certo? A gente viu que aqui era altamente significativa a diferença, como já tinha se mostrado no Kaplan-Meier, tá certo? Você no exponencial beta, você tem que um grupo tem mais de 456% a mais de chance de sobrevida do que o outro, tá certo? E quando você avalia a questão idade, você vê que cada ano a mais que o paciente tem de idade aqui, isso já aumenta em 24% a chance daquele paciente apresentar o evento ao longo do acompanhamento. No intervalo de confiança, reflete essa importância estatística que tinha sido colocada aqui, fazendo os mesmos cálculos, utilizando menos intervalo de observação. Nesse caso aqui, para não complicar, mantém a importância, você vê que o exponencial beta já cai bastante, tá certo? E apesar de ser bem significativo, é bem menos do que quando você avalia mais observação. Então, quanto mais observações, se você está fazendo aquele estudo direitinho, melhor, teu estudo fica mais fidedigno. Aqui a comparação, você utilizando um padrão de observação bem maior do que esse aqui, tá certo? Nesse aqui de propósito da esquerda, a gente colocou aquela observação dada pelo paciente, que ele consegue dizer em tempo real quando sumiu o implante, e aqui não, só quando o paciente tem a oportunidade de ir na consulta com o médico. Agora, indo para a parte final dessa apresentação, a gente tem que ter alguns cuidados na interpretação da curva de sobrevida, tá certo? Porque, obviamente, é uma técnica, como toda técnica, que tem suas limitações. Lembrando, a partir do primeiro momento que você fez uma observação, e o que acontece? Cada linha dessa aqui é um pedaço, é um degrau daquele gráfico, tá certo? Quando passa para a linha seguinte, quer dizer, próximo degrau, você já diminui o número de indivíduos em risco, tá certo? Então, saindo do primeiro degrau, tudo que você está fazendo já é uma estimativa. Por isso que a gente geralmente não valoriza tanto o final das curvas, tá certo? Essa estimativa no final do período ela é bem precisa pelo número de participantes. E voltando para aquele primeiro gráfico, aí agora vocês olhando aqui embaixo, vocês veem que o quão pouquinho tinha de pacientes no final desse estudo comparando com o começo. Então, obviamente, as interpretações do final têm que ser feitas de forma bem mais reservada, tá certo? Uma coisa legal para você utilizar isso é justamente você utilizar aquela sobrevida mediana, que dá uma noção muito boa da comparação entre os grupos. E lembrando, se você tem censuras, que aqueles pacientes que saíram do estudo, então que não tiveram observações até o final do período de acompanhamento, mas principalmente os que saíram durante o estudo, as chamadas censuras aleatórias. Se você tem uma diferença, um número de censuras muito grande de um grupo para o outro, você pode, não é que você invalide a observação, mas de repente você pode precisar eventualmente usar técnicas estatísticas mais específicas para poder avaliar essas censuras, tá certo? Lembrado, toda a censura ela tem premissas importantes, uma delas é você não estar relacionado ao prognóstico, quer dizer, aquele paciente, de repente, ele não saiu daquele estudo simplesmente porque ele já tinha já tinha uma comorbidade maior do que o outro, por exemplo, você está colocando pacientes que estão em diálise, tá certo? E você quer ver a mortalidade daqueles pacientes em diálise, e de repente, num dos grupos, aquele paciente que está em diálise, ele de repente ele tem uma diabetes muito mais compensada, uma doença renal com muito mais tempo do que no outro grupo, tá certo? Então, de repente, o paciente ele vai morrer por um motivo diferente do que você tinha colocado como evento. Você pode, de repente, colocar como evento principal, sei lá, a realização do transplante, então a alta da diálise. E, de repente, alguns pacientes não vão chegar ao transplante simplesmente porque tinham uma condição geral muito pior e que levou à morte por AVC ou por infarto e que não era o teu desfecho dentro daquela curva que você tinha colocado. Do ponto de vista gráfico, quando você tem um gráfico como esse aqui da direita,
onde você vê uma probabilidade de sobrevida cruzando com os demais, isso mostra que houve uma quebra dessa proporcionalidade de risco. Esse grupo, ele tinha mais risco que o outro, então o risco desse grupo ele mudou ao longo do acompanhamento, tá certo? Aí existe, obviamente, técnicas estatísticas que fogem o que a gente vai falar hoje, tá certo? E que, dependendo do software, eh, pode, pode ter uma forma ou outra de você pegar e tratar isso. Dois mais utilizados, principalmente para quem usa o SPSS, são esse gráfico de resíduo de Schofield e você examinar os gráficos de log, tá certo? E, obviamente, se há uma quebra dessa proporcionalidade, quer dizer, no lugar dessas curvas elas estarem andando aí afastadas, está certo? Até essas curvas que se cruzam, existe, por exemplo, um teste que quase todos os programas têm, que é essa regressão de Cox tempo dependente, onde você faz duas análises diferentes, tá certo? Uma análise até haver o cruzamento e outra após haver o cruzamento, tá certo? É como se você fizesse quase dois Cox num estudo só. Comparando a análise sobrevida com estatística clássica, tá certo? Em resumo, na análise sobrevida, você tem a variável dependente, não simplesmente o evento, você tem o tempo de ocorrência do evento, tá certo? Nas medidas de associação, a gente usa esse hazard rate, tá certo? Que é igual à taxa de risco, na análise clássica seria o risco relativo, o odds ratio, mas lembrando que aquele hazard ratio que geralmente aparece no gráfico é praticamente igual ao risco relativo. O hazard ratio conceitual, na verdade, você gera vários deles ao longo do gráfico, você consegue fazer o hazard ratio para cada ponto, inclusive comparando paciente a paciente, tá certo? Se for em tempo semelhante. A apresentação dos resultados no tempo de sobrevida, geralmente a gente usa aquela tabela sobrevida, que eu tinha colocado um exemplo de tabela lá, ou então a curva de Kaplan-Meier. Na estatística clássica, você tem uma série de tabelas, gráficos e histogramas que podem ser utilizados. O teste do famoso P para comparar os grupos em análise na análise sobrevida, na forma mais simples, é o log-rank, tá certo? Na estatística clássica vai depender do que você está trabalhando, o ANOVA, teste T, Q quadrado. E para quando você trabalha com análise multivariada, você faz a regressão de Cox, que é o correspondente da regressão multivariada da estatística clássica. Como observações finais, tá certo? É o seguinte, existe, como eu disse, modelos complementares com esse modelo de Cox estendido, que é quando a gente citou aquilo, de quando com variáveis mudam com o tempo. Um exemplo aqui, o paciente ele pode ter mudado o IMC, o índice de massa corpórea ao longo de um estudo, que você estivesse avaliando o risco de ou não de usar AS para infarto, e de repente um grupo usava AS, outro não usava AS, queria ver quando é que quem é que ia ter o evento infarto ao longo do tempo, só que de repente os grupos você tem aquele IMC que no começo do estudo ambos os grupos tinham o mesmo IMC, mas por fatores externos, um determinado grupo esse IMC baixa ao longo do tempo e o IMC pode mudar, já que o paciente ele pode mudar de peso na vida por vários fatores, tá certo? Você também pode ter eventos múltiplos, tá certo? Recorrente, por exemplo, tem desfechos que vão se repetir. O paciente, você pode estar acompanhando conjuntivite, e o paciente ele pode ter várias conjuntivites ao longo do tempo, várias recidivas de edema macular num paciente que está utilizando antiangiogênico para edema macular diabético, ou várias blefarites, ou vários ordeus, ou vários episódios de uveíte, tá certo? Tem também um modelo de sobrevida quando você tem eventos competitivos, quer dizer, você está avaliando um efeito, só que você leva em conta mais de uma causa para aquele efeito. Então, por exemplo, você quer modelar o efeito do fator risco-obesidade para óbito, tá? Então, você tem um grupo que tem um determinado grau de obesidade ou determinado grau de obesidade, tá certo? E vai avaliar quem é que morre primeiro. Só que você leva em consideração morte, pode ser tanto por infarto como por AVC. E o paciente ele não pode ter morte por infarto e por AVC, porque o paciente, a priori, só morre uma vez, tá certo? O que é que a gente não deve esquecer, então, do que a gente viu na aula? Três pontos básicos, tá certo? O método de Kaplan-Meier, ele serve justamente para poder estimar a curva de sobrevivência. O teste log-rank, ele compara estatisticamente esses dois grupos. E o modelo das chances proporcionais de Cox e os outros que eu citei, ele serve para você fazer essa análise sobre a luz de covariáveis. E, claro,
não só para análise de sobrevida, tá certo? Mas para análise estatística da forma geral, se possível, sempre peça ajuda de um bioestatístico, já que não é a especialidade da maioria de nós, tá certo? A expertise. Essas referências que a gente utilizou aqui foram citadas, tá certo? E vou estar disponibilizando para quem tiver interesse. Agradeço a atenção. Vou pausar agora o compartilhamento. Rodrigo, muito obrigada. Ô, Rodrigo, eu queria que você comentasse, por exemplo, se você já fez algum estudo utilizando curvas de sobrevida, ou se tem algum estudo que você acha que é clássico e que é muito interessante o resultado e foi utilizado curva de sobrevida. Então, existem muitos estudos e quem adora curva de sobrevida é o pessoal da clínica médica, entendeu? Cardiologia, você tem estudo de bolo. Boa parte das apresentações, se vocês entrarem até por curiosidade no YouTube, vão ver que é da turma da UTI, entendeu? Mas assim, eu particularmente eu tive a oportunidade já de utilizar a curva de sobrevida em alguns estudos, o que eu, talvez assim, talvez não, o mais famoso dele foi justamente o de João Paulo, tá certo? Esse que eu citei, que é o paciente onde era feita a profilaxia em casos de recorrentes de toxoplasmose, onde um dos grupos, ambos os grupos eram tratados, eram pacientes, todos os grupos, todos os pacientes, eles já tinham tido mais de um episódio de recidiva de toxoplasmose. Então, quando eles foram incluídos no estudo, eles receberam o tratamento para toxoplasmose até a cura, e num dos grupos, além do tratamento, isso é um estudo que, como eu disse, já está com mais de uma década, ele recebeu uma profilaxia por mais de um ano, entendeu? Enquanto o outro grupo não. Fez o tratamento e fez só observação. E aí a gente viu que até o quinto ano, salvo engano, o grupo que fez a profilaxia não teve um caso sequer de recidiva, enquanto ao longo dos anos, o grupo que não recebeu a profilaxia foi tendo recidivas, e aí o desfecho, na verdade, era a nova recidiva. As diferenças foram bem importantes já a partir do segundo ano. E esse Entendi. estudo vai andando. Agora é aquela história, como todo estudo de longo prazo, a gente sofre com o tamanho da amostra, por isso que a gente tem que olhar sempre, tô falando para os que estão assistindo, a gente tem que olhar sempre aquela tabelinha lá embaixo, porque chega um ponto em que o valor do estudo já perde um pouco assim, o impacto, tanto do ponto de vista estatístico como do ponto de vista clínico, entendeu? Mas estudos bem feitos e estudo onde haja uma estrutura para isso, principalmente previsão orçamentária, e quando você tem uma universidade por trás, eles levam dados bem legais. Esse estudo de sobrevida, boa parte deles são estudos multicêntricos, são estudos que envolvem financiamento privado ou financiamento público. No, embora a gente pode fazer estudo de sobrevida, inclusive para eventos relativamente curtos. Tem um estudo mais recente onde a gente utilizou gases injetados dentro do olho e estudou a forma de preparação desses gases, e aí você tinha um follow-up que era em torno de um mês só, entendeu? E você conseguia desenhar duas curvas, tá certo? E comparasse de repente uma forma ou outra de preparar aquele gás iria influenciar no tempo de absorção desse gás ao longo do tempo. E seja estudo de um mês ou seja um estudo de 10 anos, desde que o desenho seja metodologicamente correto, ele traz dados bem interessantes. E é muito mais interessante do que você pegar e dizer realmente se teve ou não desfecho, porque às vezes você tem o mesmo número de eventos, como eu tinha colocado no começo, tá certo? Só que se num grupo aquela quantidade de eventos aconteceu de forma mais precoce do que no outro grupo, e se a gente falar no extremo da curva de sobrevida, que por exemplo é morte, então se a gente disser, não, em 5 anos seja com tratamento ou outro, vai morrer 80% dos indivíduos. Beleza. Mas se você vê que num estudo desses 80%, 3/4 morreram no começo, enquanto o outro 3/4 só morreram no final, então vale a pena fazer aquele outro tratamento, entendeu? Exatamente. É bom lembrar também, né, que, por exemplo, ele é interessante para você até estudar a história natural, por exemplo, né? E aí seria uma curva só, né? Porque você Perfeito. Aí só análise de sobrevida, perfeito.
você deu exemplos comparando drogas, né, ou comparando exposições a determinados, né? Mas, por exemplo, para você estudar a história natural de alguma, sei lá, de uma determinada doença, por exemplo, né? Por exemplo, uma doença nova, né? Essa que o pessoal da retina está vendo, né? Tipo, sei lá, sempre tem alguma coisa diferente, nova que aparece, né? Uma curva de sobrevida ela seria uma curva única, né? E que está estudando um evento, um determinado evento, que não necessariamente é um evento é, a gente tem que transformar o evento num evento que é binário, né? Ou teve o evento ou não teve o evento. Isso. Você tem que determinar muito bem o que, que significa aquele evento, né? E você Tipo estuda Covid. ao longo do tempo. Covid, tem vários estudos de Covid, de história natural, que avaliaram como é que seria a mortalidade em pacientes que tinham Covid e o que acontece. Aí depende de quanto tempo você acompanhou. Se você acompanhou o paciente com um mês, é uma mortalidade, se acompanhou 6 meses é outra, se acompanhou um ano é outra. Mas aí a gente consegue ver que a mortalidade maior é justamente no primeiro mês do que se você olha com 6 meses, a mortalidade aumentou, só que aumentou proporcionalmente bem menos e com um ano bem menos ainda e pacientes ainda vão morrer depois já por complicações ainda do Covid, que vão ser até censurados à direita, já que a maior parte dos estudos eles já foram interrompidos, já passou o interesse do Covid. Isso levantou a mão. Boa noite, professor. Obrigado aí pela aula. Excelente. Também lembrando que o glaucoma, né, usa muito curva de Kaplan-Meier, a falência do tratamento, ou entrar com colírio, né? Ou então precisar fazer cirurgias. Em geral, é quem mais usa na oftalmologia. Assim, eu posso estar enganado, talvez seja o glaucoma. E eu me lembrei porque a gente conduziu, né, um ensaio clínico randomizado, que é a minha tese de doutorado, e a nossa análise principal é uma análise sobre vida, que a gente comparou triamcinolona versus Ozurdex e se entra ou não com colírio, ou faz ou não cirurgia, era o principal desfecho para a gente saber se tem uma droga melhor do que a outra. Mas realmente sua aula é muito densa, fantástica mesmo. Eu tenho um pouco de intimidade com esse assunto, mas assim, aprendi infinitamente. Só para eu entender mais aqui, que era um lado que eu nem sabia. Aleatório é quando o paciente sai do estudo, certo? E Sai os do outros estudo três, dentro só para eu... da observação. Como? O aleatório é quando o paciente sai do estudo dentro do período de observação. Dentro do período de observação. Os outros três, só para... O É inter... porque eu não... Tudo bem. O intervalar, ele pode ser semelhante ao aleatório, mas no intervalar o paciente ele sai e volta do estudo. Na verdade, é como se o paciente perdesse um pedaço do segmento do paciente, estou falando de forma bem simples, dentro do estudo, mas o paciente ele foi seguido do começo ao fim, entendeu? E que naquele intervalo foi observado um evento, só que aquele evento não tinha sido anotado porque não estava sendo observado, por exemplo, o paciente está lá naquele acompanhamento anual, naquele exemplo que eu dei, tá certo? E de repente o evento dele aconteceu, ele era acompanhado por 6 anos, ele perdeu o acompanhamento do segundo ao quarto ano e o evento dele aconteceu no terceiro ano, entendeu? Então isso é uma censura intervalar. A É, direita depois da aleatória, é a que acontece mais. Obviamente, dependendo de quanto você vai acompanhar, pode ser até em primeiro lugar. A direita seria tipo, você só pode acompanhar o paciente quer dizer, o estudo por um determinado tempo, tipo 6 anos, só que tiveram pacientes que chegaram até 6 anos e não apresentou aquele evento que você estava, entendeu? Só que o fato de não ter apresentado o evento, você não sabe se é porque ele nunca vai apresentar aquele evento ou se é porque ele apresentou aquele evento com 6 anos e um dia, que você já não está acompanhando mais. E a entendi. esquerda é um conceito que é um pouco mais difícil da gente observar, que é quando o paciente ele é, por exemplo, incluído no estudo, tá certo? E pode ou não apresentar o evento durante aquele estudo, só que antes mesmo dele ser incluído no estudo, de repente ele já tinha apresentado aquele evento antes. Na verdade, a maior parte desses pacientes eles nem deveriam ter sido incluídos no estudo. Por exemplo, infarto, você pode ter mais de um infarto. E de repente você está acompanhando um paciente, fatores de risco para poder dizer se o paciente vai ter infarto ou não. E de repente você pressupõe
que todos os pacientes eles não tinham infarto no começo, tinha a mesma chance de já ter infarto, mas de repente pode ser que um dos pacientes ele já tinha um infarto prévio e não É sabia, na como sua se fosse um viés de seleção. é um viés de seleção, com certeza. Certo. Mas Entendi. Obrigado. geralmente, né, Entendi bem agora. geralmente Pode eles completar. não, geralmente nos estudos eles não mostram isso, né? Não mostram aqueles pacientes, por exemplo, você pega, você fala, eu vou avaliar um determinado número de pacientes que está em acompanhamento no meu serviço de tanto a tanto. Aí esses pacientes que já tiveram o evento, geralmente eles são retirados do estudo, né? Então você já começa com o estudo que tem um viés de seleção, né? Quando, na verdade, se você tivesse, bom, dos pacientes que estão aqui no meu estudo de tanto a tantos anos, tantos já tiveram o evento, seria algo, uma informação maior, né? Mas que geralmente não é falada, realmente, geralmente não se fala isso mesmo, né? Mas tá bom, muito Perfeito. bom. Mais Bem alguma naquela questão de censura, né, de censo, né? Porque É, censura a gente pensa sempre que é algo proibido, pelo contrário, é o contrário, é censura no sentido de censurar, de contar. Você passa a contar um paciente que em outras situações o pessoal ia simplesmente desprezar. A análise sim, sobre vida é mais próximo do que a gente tem da intenção de tratamento e foge do tratamento por protocolo. sim, muito bom. Então, tá bom, Rodrigo, muito obrigada. Você vai deixar essa bibliografia? Acho que seria interessante deixar a bibliografia para depois mandar para eles, né? Eu pedi também Tá para o bem, professor Edson deixar uma bibliografia para mandar para eles. Quem tiver mais interesse, é um desenho aí bem interessante, né? E que tem sido progressivamente muito utilizado, principalmente em oncologia, né? Em estudos clínicos. Mas se a gente for pensar em estudos oftalmológicos, existem muitas possibilidades de usar as curvas de sobrevida. Eu acho que a gente aqui ainda não pensou nelas, né? Mas muitas não, com certeza probabilidades, tem. né? Na verdade, boa parte dos estudos eles podem ser reanalisados sobre o espectro de cura sobrevida e a gente tem É, como ver um monte de observação que o pessoal não viu no primeiro momento. exatamente. Então tá Já bom. foi um prazer, agradeço o convite, vou aprender bastante assistindo essas aulas. Muito obrigada, viu, Rodrigo? Espero Alguém não ter mais falado quer muita fazer alguma besteira. pergunta? Não, imagina. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Está todo mundo satisfeito? Tá bom, então. Então, muito obrigada a todos, uma boa noite. Amanhã a Boa gente noite, aula viu? da professora Eliane, de Botucatu, ela vai falar sobre meta-análise e revisão sistemática, a diferença entre as duas, tá bom? Ótimo. Um abraço, boa Tchau, noite, gente. viu? Boa noite.